Capítulo 7. O abuso sexual como sistema vincular. Reflexões gerais sobre o abuso sexual. É um tema que nos acende. De tempos em tempos, aparece alguma notícia impactante nos meios de comunicação e isso permite a toda a comunidade descarregar nossa fúria sobre o maldito estuprador e nos compadecer da vítima que foi abusada. Acho que não exagero ao afirmar que diariamente, absolutamente todos os dias, há pelo menos uma notícia a respeito. E, conforme o assunto seja espetacular, haverá ainda mais comentários no rádio e na televisão. O que quero dizer é que se encontrar um estuprador de 100 mulheres, o fato será mais notícia do que se houve uma denúncia comum. Se um homem é professor e abusou de todas as crianças da sala, também. Todos nos horrorizamos com horror e pranto. Descrevi o complexo tema dos abusos sexuais em meu livro Vícios e Violências Invisíveis, mas quero acrescentar algumas reflexões. Em primeiro lugar, o abuso sexual é algo intrínseco ao patriarcado, ou à androcracia, se preferirmos chamar assim. Que seja intrínseco significa que faz parte de uma lógica funcional e que então, em vez de nos horrorizarmos, temos de compreender, antes de tudo, qual é a função do abuso dentro de um sistema determinado para, em seguida, talvez, fazer algo para modificar isso. Mas não podemos pretender que não haja abusos sexuais dentro da lógica da submissão de uns aos outros. Os homens submetem as mulheres, os adultos as crianças, os fortes os fracos. Passamos vários séculos vivendo em sociedades baseadas no princípio da dominação, diferentemente das sociedades anteriores, baseadas no princípio da solidariedade, nas quais toda ferramenta que permita submeter o outro é considerada valiosa. A pseudo-moral religiosa que impõe o que é correto e o que não é, as guerras para conquistar territórios, o corpo das mulheres e das crianças como objeto de intercâmbio comercial, a escravidão, as possessões e etc. A submissão pela força física do corpo de alguém mais fraco é parte de uma lógica mais ampla, que, como tal, une a muitíssimos indivíduos, que se sentem em todo o seu direito de exercer o controle e o poder sobre outros, porque isso é tudo que aprenderam quando crianças, e não fruto apenas da ação de um indivíduo louco ou desequilibrado, como transmitem os meios de comunicação quando há alguma notícia colorida que vem de minutos ou páginas aproveitando o estado patológico geral. É importante saber que a grande maioria dos homens e mulheres na sociedade patriarcal foi abusada sexualmente na infância e que hoje, quem é criança está sofrendo abuso. Exagero? Adoraria que fosse exagero, ou até um delírio da minha mente atormentada. Lamentavelmente, confesso que estou intoxicada de realidade. Tenho um sistema de supervisão de todos os profissionais que trabalham em minha instituição e, por isso, continuo tendo acesso à realidade emocional de centenas de pessoas que nos procuram, homens e mulheres, todos os dias. À medida que os anos passam, vamos afinando e aprofundando nosso trabalho. E a prova é que as histórias de abuso que permaneciam no esquecimento com a finalidade de proporcionar um equilíbrio frágil para que os indivíduos conseguissem viver dia após dia sem desmoronar, surgem cada vez mais rápido. Compartilho com os leitores também que estamos cada vez mais treinados em pescar o fio por onde a sombra emerge. Por isso, se há alguns anos precisávamos de muitos encontros terapêuticos para desenhar o abuso, hoje o cheiramos e procuramos o menor indício. O mais triste é constatar que quanto mais pessoas atendemos, mais histórias de abuso continuam se acumulando. E quando acreditamos que já ouvimos as vivências mais assustadoras, sempre aparece outra mais cruel ainda, com que não deixamos de aprender sobre os alcances do horror e, ao mesmo tempo, sobre a capacidade de sobrevivência do ser humano. Saber que o abuso sexual é comum e frequente em nosso sistema patriarcal é um primeiro passo para não nos surpreendermos e para tentarmos compreender a realidade como é. Que não tenha acontecido pessoalmente conosco não significa que não seja um tema recorrente e, apesar disso, totalmente ignorado. Também é importante saber que um adulto abusador foi abusado quando criança e que há homens e mulheres abusadores. Que um homem abuse dos meninos é tão, mas tão comum que se tivéssemos um verdadeiro mapa desenhado dos abusos no mundo, ficaríamos pasmos. Que as mulheres abusem dos próprios filhos é menos comum, mas muito mais devastador. Estou a ponto de chegar a uma conclusão.
Quero ainda me dar alguns anos a mais de observação para ficar mais segura. Estou constatando, sem exceções, que quando a mãe abusa do próprio filho ou da própria filha, eles enlouquecem, literalmente. Não acontece a mesma coisa com indivíduos abusados pelo pai, padrasto, tio, por irmãos mais velhos, pelo padre da paróquia ou por vizinhos. Mas se são abusados pela própria mãe, uma desordem absoluta se produz na psique. Constatei isso em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia, sem exceções, e constatei o mesmo em homens e mulheres sem qualquer diagnóstico que pediram ajuda em minha instituição, e com quem é impossível organizar o relato da biografia humana, pois, por mais que a pessoa pareça normal, se contradiz em suas respostas e se confunde, tem um pensamento totalmente desorganizado, mente ou se retrata do que disse. Então, focamos direto no abuso materno e até agora, na totalidade dos casos, constatamos isso. Isso me surpreendeu muitíssimo, pois há alguns anos, quando as pessoas se apresentavam com níveis de confusão mental altos demais, eu dizia que não era possível fazer nosso trabalho de organização da biografia humana com elas. Pedíamos desculpas a esses indivíduos, encaminhando-os a outros lugares, geralmente para terapias corporais, nas quais a memória do corpo podia funcionar, no ponto em que a mente se confundia. Mas agora suspeitamos na hora de abuso materno, abordamos o assunto e chegamos direto ao ponto. Sem dúvida, uma vez que nomeamos o abuso, o indivíduo que nos consulta de imediato o reconhece, se lembra dele. Ajudamo-lo a colocar em palavras e ele vai montando um quebra-cabeça a uma velocidade impressionante. E o mais incrível disso tudo é que, falando e nomeando o abuso, o indivíduo deixa de parecer louco, ou seja, pode tentar organizar suas ideias ou desejos, embora a dor seja incomensurável. Para abordar a dimensão do abuso do adulto em relação à criança, é necessário compreender que a criança é dependente do cuidado dos maiores. A criança procura amor, mas encontra abuso. Muito bem, se o indivíduo que cuida dele é, em seu interior, uma criança que por sua vez sofreu desamparo em qualquer de suas formas, não tem condições emocionais suficientes para amar outro. Só pode se alimentar do outro, porque justamente está faminto. O adulto, suponhamos, o pai, provém seguramente de uma infância assustadora, apesar de talvez não saber disso. É possível que se lembre de que seu próprio pai era bêbado, mas também justificará a mãe, que se sacrificou por ele e todos os etc. Para mim, é importante destacar que pode haver lembranças difíceis da infância do indivíduo, mas ao mesmo tempo pode não existir registro do nível de desamparo que viveu e que ainda arrasta consigo. Esse homem se torna adulto, se torna pai e continua tão necessitado de amor como quando era uma criança indefesa. Então, aparece em cena seu próprio filho, terno, encantador, suave, amoroso e desprotegido. De um lado, o pai sente atração, porque seu filho se parece muito com ele. De outro, está convencido de que agora chegou sua hora de se vingar. Mantém um menosprezo absoluto por todos aqueles que são mais frágeis, porque aprendeu muito cedo que tudo o que lembra a fraqueza é desprezível e, portanto, se dá o direito de fazer com essa criança o que lhe apraz. Agir a favor de sua necessidade de ser satisfeito não lhe parece algo ruim. Simplesmente considera que assim é a ordem sagrada, porque sua realidade sempre funcionou de modo semelhante. Quando ele era criança, foi desprezado pelos adultos. Agora que é adulto, merece viver sua revanche. Nesse sentido, um adulto que abusa de uma criança, a quem ao mesmo tempo ama, não percebe que algo está errado. Não há moral externa que possa fazer algo a esse respeito, pois o que poderíamos chamar de moral interna respeita a lógica da experiência real do indivíduo. O abusador apenas sente que tudo está em ordem, ou seja, que o modo como viveu no passado, em um sistema de dominação, agora é perpetuado por ele seguindo exatamente as mesmas leis. E não pode haver nada de errado nisso. Insisto que para compreender a dimensão do abuso, necessitamos em primeiro lugar observá-lo do ponto de vista global, ou seja, da lógica de um sistema no qual todos convivemos, que confere legitimidade à dominação. Em segundo lugar, precisamos compreender a lógica emocional do indivíduo que abusa, que em vez de ignorá-lo e tratá-lo como inapto social, porque então seremos capazes de abordar com seriedade a vivência da vítima, que hoje temos à nossa frente transformada em um adulto que quer compreender melhor a si mesmo. Do ponto de vista do abusador, necessitado de carinho e satisfações primárias, é importante saber que esse adulto se apaixona por uma criança real, sozinha, desprovida de cuidados maternos.
de uma criança que procura amor e efetivamente o encontra, mas dentro do abuso. O adulto não acredita estar causando dano. Enquanto se nutre do corpo da criança, se torna por um instante o bebê necessitado que foi, sugando por fim o leite morno de sua mãe, e não sente que há nenhum mal nisso. Não registra, escuta nem reconhece qualquer queixa ou dor na criança, como um bebê de colo que só está atento à própria satisfação. Ao mesmo tempo, enche a criança abusada de carinho, de presentes, de promessas e, sobretudo, oferece a ela o extraordinário presente de ser a criança escolhida e privilegiada dentro do desejo de alguém neste mundo. Diante da carência amorosa da qual essa criança provém, qualquer coisa que consiga, mesmo ilusória, é uma torrente de água cristalina em meio ao seu deserto emocional. Por esse motivo, o abuso sexual pode perdurar por anos. O adulto, na realidade a criancinha no corpo de uma pessoa grande, satisfaz suas necessidades primárias inconscientes. A criança, por sua vez, acredita que obtém amor, ou pelo menos é o único lugar no qual obtém algo que acredita parecer-se bastante com o amor. O que nenhum dos dois sabe é que estão enganados. O adulto não conseguirá satisfazer suas necessidades passadas, mesmo que destrua o corpo da criança escolhida. A criança não obterá amor, ainda que entregue sua integridade em meio ao desespero para obter cuidados. A confirmação de que isso funciona assim é que os abusos sexuais contra as crianças acontecem intramuros, ou seja, no interior do lar, e são levados a cabo por pessoas que têm um vínculo afetivo com a criança em questão, normalmente pais, padrastos, irmãos, primos ou tios. Lamentavelmente, muitas vezes, os abusos que se perpetuam no tempo são executados pelos professores ou sacerdotes amados, que ainda por cima carregam consigo o poder de nossos segredos mais íntimos e recônditos. Vale esclarecer que não há grandes diferenças entre meninas e meninos abusados. Refiro-me ao fato de que não há maioria de abusos infantis de um sexo em detrimento de outro. A preferência por um sexo ou por outro não conta, como não conta para um bebê necessitado de leite materno e de abraços, outra coisa além de preencher sua própria escassez. O que fica mais difícil de abordar dentro dessa dolorosa realidade é que o adulto não reconhece que fez algo de ruim à criança, porque essa criança é amada. Além disso, os abusos acontecem dentro de famílias ou instituições nas quais sempre há outros indivíduos necessitados de se salvar antes. Se quem ficou enredada foi a criança porque não correu rápido o suficiente, pois bem, é problema dela. Todos os demais fazem ouvidos moucos, porque conseguem vantagens se a vítima é outra. Do ponto de vista da criança, ela não consegue compreender o que acontece. Não há palavras que descrevam a dor, o pranto, o medo, a tortura e a confusão de algo que acontece, mas que paralelamente não existe no mundo, e que ao mesmo tempo vem mesclado com o amor, a confiança e o segredo imposto pelo adulto abusador. A fé, a entrega, o respeito e a lealdade que as crianças têm em relação a seus respectivos abusadores só são compreensíveis se levarmos em conta que dependem emocionalmente deles e que, se falharem com eles, perderiam a presença incondicional do único ser que tem no mundo, que é esse adulto que sempre as leva em consideração. Pouquíssimas crianças tentam contar a alguém o que se passa. Esse fato confirma que não há ninguém em quem confiar, que estão desamparados e sós. Nos casos em que alguém, às vezes externo ao lar materno-paterno, denuncia o fato, os pais costumam cerrar fileiras e zangar-se com o menino ou menina que procurou encrenca. Então, a criança fica ainda mais sozinha, confirmando mais uma vez que esse espaço de abuso seja possivelmente o melhor que pode conseguir, e, portanto, se acomoda como um pode. Como isso que acontece com ela é impossível de traduzir, a consciência nega, relega à sombra, ou seja, não restam lembranças conscientes do abuso, porque esse fato não é nomeado por ninguém. Por isso, quando essa criança se torna adulta, não só não se lembra, como também não conta com palavras concretas para descrever sensações que aparecem sempre sem forma e fora de contexto. Há algo mais que é importante saber. O abuso sexual faz parte de uma dinâmica mais global, ou seja, sempre se encaixa em uma dinâmica familiar de abusos, dominação, desprezo, mentiras, segredos, vinganças e batalhas históricas. Portanto, é bom saber que, no panorama geral,
nosso consultante não foi a única criança abusada na família. Normalmente, todo aquele que é fraco entra no sistema como dominado. Por isso, é frequente que se uma criança foi abusada por seu padrasto, por exemplo, todos os irmãos tenham tido o mesmo destino. Esta costuma ser uma grande novidade para quem nos consulta, já que, obviamente, guardou isso como o maior de seus segredos, algo que se lembra vagamente. O mesmo aconteceu com cada um de seus irmãos ou irmãs. Ninguém sabe nada sobre o outro. Por isso, no transcurso da organização da biografia humana, pode ser muito revelador compartilhar pela primeira vez com os irmãos o que aconteceu e comprovar que alguns desmoronam, outros tentam negar. Outros, enfim, encontram alívio e cumplicidade. O que me parece importante expressar é que o terapeuta tem de saber de antemão como é a lógica geral nos sistemas de abuso, para informar a pessoa sobre algo que ainda não sabe e assim abrir o campo de observação para ajudar a uma melhor compreensão do mapa global. Há algo mais nessa dinâmica do abuso que é uma expressão confiável da lógica da dominação. O desejo do outro não tem espaço. Isso também é algo mamado desde a primeira infância, tão normal, tão óbvio, que simplesmente se age com descaramento total. Depois do sofrimento de não termos sido escutados por ninguém por longos anos, nós crescemos, e então estamos em condições de proclamar que só o nosso desejo será colocado em jogo, perpetuando dessa maneira um sistema no qual meu desejo prevalece sobre o do outro, se ele não gostar, que espere e cresça, para assim poder dominar alguém mais fraco quando chegar a sua vez. As histórias de abuso sexual se perpetuam ao longo de toda a infância. Pessoalmente, considero que a pouca atenção que os pais dão ao assunto é muito mais devastadora do que o abuso em si. E por mais que pareça muito duro o que quero explicar, o abuso necessita indefectivelmente do aval da mãe. Sim, a mãe abusada, humilhada, submissa e desamparada historicamente necessita se salvar. E para isso entrega seu filho. Não há abuso possível de um filho ou filha sem o consentimento da mãe. Lamentavelmente, os adultos logo conseguem constatar isso quando crescemos e temos mais força para suportar. Isabela, em busca de seu feminino interno. Isabela tem 44 anos e nos consulta porque passou por muitos tratamentos de fertilidade sem resultados positivos. Isso gerou uma grave crise conjugal e ela pede nossa ajuda. Alega que gostaria de poder conversar melhor com o marido para que ele acompanhasse com mais disposição aos inúmeros exames, análises e intervenções. É uma mulher muito atraente, de olhos verdes, muito bem vestida. Parece uma boneca, em parte porque é linda demais e em parte por sua dureza corporal e seu olhar gélido. Explicamos a ela de que se trata o trabalho de organização da biografia humana e ela concorda sem ressalvas. Isabela vem de uma estrutura familiar muito humilde do interior do país. Tem avós policiais, violentos, machistas, uma família muito numerosa, com alcoólatras e histórias típicas de pobreza e desenraizamento emocional. O pai de Isabela não foi à escola, trabalhou desde os 6 anos. Casou-se com a mãe de Isabela, também de um extrato muito humilde, e tiveram 8 filhos. Isabela é a quinta, até esse momento, todas mulheres. Depois de Isabela, nasceram 3 homens. Perguntamos sobre lembranças em relação à sua mãe. Isabela conta que sempre estava atenta para que comêssemos e estivéssemos limpos. O pai era pedreiro, de nível econômico e cultural muito baixo. Viviam em um bairro de operários. Fica claro para nós que o valor desses pais estava em poder comer e estar limpos, o que gera um avanço muito importante em relação à própria infância. Portanto, nomeamos que não havia espaço para imaginar algo mais, como o carinho, as palavras ou a compreensão dos processos internos. O pai era tímido. Quando voltava para casa depois do trabalho, voavam tapas em todos, sem discriminação. Se algum dos filhos desobedecia ou fazia algo errado, todos os irmãos apanhavam. Sua mãe fazia algo a respeito? Não, não podia. Pedimos a ela que conte algumas cenas e, na verdade, são todas de arrepiar. Isabela descreve com riqueza de detalhes como o pai afiava suas ferramentas para açoitá-los, como se esmerava com a ponta dos ferros e como deixava marcas na pele deles. Narra sem sinais de comoção nem de angústia. A profissional a faz notar que a pele em que as pontas cravavam era dela. Sim, todos levávamos do mesmo jeito.
Mostramos que ela se defende atrás do escudo de um todos indiferenciado. E estamos tentando individualizar essa menina espancada. Não entende. A profissional se mostra visivelmente emocionada, mas ela também não entende. Dizemos que parece que lhe cresceu uma pele de crocodilo. Continua sem entender o que queremos transmitir. Prosseguimos perguntando sobre as rotinas cotidianas durante sua infância. Não foram ao jardim de infância. Não se relacionavam com vizinhos nem com outros familiares. O pai os mantinha fechados em casa. Não havia férias nem saídas de qualquer tipo. Doenças? Não se lembra. Já temos um primeiro panorama desolador. Perguntamos sobre as relações com todos os seus irmãos. Lembra-se de brincar sempre sozinha com suas bonecas. Bonecas? Não eram muito pobres? Sim, mas havia um tio por parte de mãe que sempre levava bonecas para ela. Só para você? Sim. Muito bem. Se somos profissionais treinados, já sabemos que o abuso sexual esteve presente. Em primeiro lugar, pelo nível de violência ativa somado ao desamparo reinante. E em segundo lugar, porque a partir desse desamparo, Isabela vai buscar refúgio em um homem, que provém do mesmo circuito de toda a sua família, e obviamente vai se nutrir dessa menina. Portanto, vamos formular perguntas diretas nesse sentido. Esse tio alguma vez tocou você? Fez algo estranho? Você mantinha algum segredo com ele? Trocaram favores? O rosto de Isabela se transforma, mas não cai uma só lágrima. Fica perturbada, mas não tenta não ser notada. Nunca contei isso a ninguém. Imediatamente depois dessa habilitação da terapeuta, relata uma série de atrocidades. Abusos não só por parte desse tio materno, que lhe trazia bonecas, mas também por parte do avô paterno. Ouvimos o que ela diz e também abrimos a possibilidade de que possa haver uma lista mais extensa de homens de sua família que se deram o direito de dispor livremente do corpo de Isabela, e seguramente de suas irmãs e irmãos também. Para a surpresa da terapeuta, Isabela não parecia estar comovida. Estava acostumada a viver com sua pele de crocodilo. De qualquer forma, explicamos a ela, em termos gerais, a dinâmica do abuso e a necessária entrega da mãe, a quem corresponde a função de proteger e amparar os filhos. Embora a realidade emocional da mãe de Isabela tenha sido ainda mais devastadora, neste momento estamos tentando vislumbrar Isabela criança. Esclarecemos brevemente como funciona a dinâmica do esquecimento da consciência, o que explica que dificilmente possamos abordar a dimensão dos abusos sofridos. Portanto, teremos de supor, sem saber detalhes, que ela foi uma criança espancada, humilhada, abusada sexualmente, sendo esse o preço que teve de pagar para obter migalhas de amor. Isabela parece compreender mentalmente, mas se mantém afastada sentimentalmente. De repente, irrompe seu marido na entrevista e o deixamos entrar. É mais jovem, tem 35 anos, cabelos compridos, vem de moto, trajando roupas de couro. À primeira vista, parece não ter nada que ver com Isabela. Perguntamos a eles se querem continuar a entrevista juntos. Ambos aceitam. Ramiro supõe que esta é mais uma consulta sobre a infertilidade do casal. Explicamos brevemente do que estamos falando e aproveitamos para repassar o que tínhamos visto em relação à infância de Isabela. Desamparo, violência, abusos sexuais, esquecimento da consciência e pele de crocodilo para sobreviver. Ramiro parece não se abalar, coisa que deixa a terapeuta perplexa. De qualquer forma, decidimos continuar. Aos 13 anos, Isabela decide deixar a escola, já que aparentemente o pai disse que não ia mais mantê-la. Escolhe trabalhar porque quer ter seu dinheiro. Comecei a trabalhar e a dispor do meu dinheiro. Minhas irmãs mais velhas, por sua vez, ficaram tendo filhos e não fizeram nada. Compara-se com as irmãs, considera que elas desperdiçaram a vida e são um desastre. Ela se concentrou no trabalho e sente-se orgulhosa de todas as suas conquistas materiais. Desde muito jovem, trabalhou em produtoras de televisão, até chegar a postos de relativa importância. Respondemos a ela que ainda não sabemos se é discurso paterno, materno ou próprio, mas em seu interior, ter filhos é ser um desastre. Depois, retornaremos a esse conceito interno quando for a hora de abordar sua aparente infertilidade. Tentamos seguir uma linha cronológica, e até chegar à primeira produtora de televisão, Isabela passou por trabalhos muito menos glamurosos, nos quais, obviamente, sofreu abusos sexuais por parte de diferentes patrões. Mas isso fazia parte de sua realidade, ou seja, era o normal.
Várias de suas irmãs ficaram grávidas dos namorados entre os 16 e os 18 anos. O pai adverte Isabela que se ficasse grávida ia fazer voar seus miolos. Explicamos a ela que, embora seu pai de fato tenha proferido essa frase, e muitas mais, Isabela decidiu muito cedo não se tornar um desastre que tem filhos e dedicar-se a trabalhar, ser autônoma e independente. Aos 18 anos, começa a trabalhar na primeira produtora de televisão. Perguntamos a ela sobre namorados nesse período e responde segura de si mesma que não lhe interessavam e que tinha muito medo de ter um namorado e ficar grávida. Claro, respondemos, as que ficam grávidas são as idiotas das suas irmãs. Para finalizar o primeiro encontro, fazemos um resumo do que foi visto. Deixamos claro que Isabela se refugia em seu trabalho e em sua incipiente independência econômica. Ramiro parece aliviado por ter terminado esse trâmite e propomos que conversem se de fato consideram importante que Ramiro volte a esse espaço, pois se não há um desejo e um interesse genuíno dele, não há necessidade. No encontro seguinte, ao qual ela parece só, retomamos brevemente sua identidade, colocada no progresso econômico e na polarização em relação às irmãs, que engravidam, têm filhos e desperdiçam a vida. Isabela concorda e diz com muito orgulho que conseguiu comprar a casa em que os pais atualmente moram, em um bairro melhor e, sobretudo, seguro, dando a entender que o bairro da infância era inseguro. Apesar disso, sem dúvida ser verdade, dizemos a ela que o mais perigoso estava dentro da própria casa, não na vizinhança. Mas por ora, Isabela não entende. Deve ser sua pele de crocodilo que não a permite sentir esse drama. Isabela insiste que as irmãs têm vidas horríveis. Algumas delas continuam passando necessidades econômicas, têm maridos que batem nelas e elas batem nos filhos. À medida que Isabela ascendeu economicamente, foi dando dinheiro para cada um dos irmãos e irmãs. Vários deles moravam na casa dos pais, alguns a poucos metros dali. Definitivamente há muitos sobrinhos dando voltas no mesmo espaço. A violência ativa é moeda corrente e todos gritam, se insultam, se batem e se ameaçam. Tentamos regressar à nossa cronologia. Consegue finalmente um namorado, um rapaz com quem vive dos 22 aos 42 anos, ou seja, por 20 anos. Até ontem praticamente, já que Isabela hoje tem 44. Sérgio era um amigo histórico do bairro, conhecido de toda a família. Também foi um menino vítima de violência ativa em seu lar. Perguntamos se Sérgio sofreu abusos sexuais e Isabela não sabe. Sérgio é um trabalhador nato, pintor, trabalha para a mesma construtora há muitos anos, sendo praticamente o braço direito do dono da empresa. Fazendo muitas perguntas, já que em relação a esse casal tão importante, as respostas de Isabela se limitam a sim ou não, conseguimos identificar que Isabela e Sérgio se unem no sacrifício, com o valor colocado no trabalho e em um profundo desejo de prosperidade econômica, somado ao projeto de ter uma casa própria. Ambos trabalham muitas horas por dia com o objetivo de juntar dinheiro para comprar primeiro um terreno e então construir uma casa. Com Sérgio, ela tem suas primeiras relações sexuais consentidas. Não consegue contar grande coisa sobre essas experiências. Nós dizemos a ela que possivelmente se sentiam mais como irmãos do que como casal, unidos por um projeto comum. Não aparece um desejo sexual genuíno, mas um apoio mútuo para chegar a um objetivo compartilhado. Quando Isabela tinha 28 anos, eles já tinham juntado dinheiro suficiente para comprar o terreno com que sonhavam. Um ano depois, já tinham conseguido construir parte da casa e começaram a habitá-la. Ambos continuam trabalhando muito. Tentamos perguntar que outros aspectos uniam ou impulsionavam esse casal, mas nada aparece. O desejo de um filho também não. Só o firme desejo de ascensão econômica os manteve unidos. A questão é que, apesar de muitas perguntas, as mais variadas, sobre esses 20 anos de casamento, não aparece nada que vale a pena destacar. Isso nos chama atenção, pois Isabela é uma mulher forte, decidida, empreendedora, corajosa, ainda que pareça desenvolver todas essas qualidades em seu ambiente de trabalho. Dizemos a ela algo sobre tudo isso, que o casal deve ter sido uma grande companhia para conquistar suas metas. Concorda. Descreve Sérgio como um homem de gelo, que nunca perguntava como ela estava. Perguntamos a Isabela se ela perguntava a Sérgio como ele estava. Não. Então temos duas pessoas de gelo convivendo. Ri nervosamente e aceita a ideia. Insistindo mais, aparecem muitas brigas com Sérgio nos últimos anos de casamento.
Isabela reclama que trabalhava mais, colocava mais dinheiro, não descansava nunca, e etc. Finalmente, conseguimos armar um esquema desses anos. O trabalho na produtora de televisão abre não só possibilidades econômicas, mas também muita circulação social para Isabela. E Sérgio não a acompanhava nesse circuito. Era um homem mais tímido, de poucas palavras, rude e seco. Isabela começa a ter muitos amigos externos ao casal. Por que o casamento termina? Porque conhece Ramiro, que trabalha em publicidade. Com Ramiro, começa outra etapa. Em primeiro lugar, a atração sexual se apresenta. Com 42 anos, tem a sensação de querer se inundar de felicidade. Decide abandonar Sérgio. Qual foi a reação dele? Nenhuma, como sempre. Me disse que fizesse o que achasse melhor para mim. Confirmamos que funcionavam como irmãos e havia muito tempo tinham realizado o propósito que os mantinham unidos. Simplesmente Isabela saiu de casa. Alguns assuntos econômicos ficaram pendentes, já que ambos eram proprietários da casa em comum. Ramiro é de classe média, mais refinado. Sentem muita atração pelo outro. Em poucos meses vão morar juntos, alugam um pequeno apartamento. Ramiro é mais instável profissionalmente e não se importa. Tem pais que os respaldam quando precisa. A novidade é que mal começaram a ficar juntos, Isabela ficou obcecada pelo desejo de ter um filho. Como já estava no limite devido à sua idade, começaram a tentar quase imediatamente. Depois de poucos meses, como não engravidou, começaram as consultas médicas e rapidamente lhes propuseram diversas técnicas de fertilização assistida. Temos a sensação de que tudo se precipita. Então, decidimos deixar a abordagem do momento atual para o próximo encontro. No terceiro encontro, Isabela se apresenta ansiosa e verborrágica. Quer falar só de seu problema de fertilização, mas nós tratamos de colocar cada coisa em seu lugar. Não temos claro ainda qual é o papel de Ramiro, mais jovem e aparentemente mais ingênuo nisso tudo. Perguntando alguns detalhes sobre a sua história, ficamos sabendo que quando Ramiro e Isabela se conheceram, ele tinha acabado de terminar uma relação amorosa com uma mulher com quem perdeu um bebê recém-nascido. Compreendemos então que ele também está ansioso para reparar essa perda com Isabela. Ramiro traz certo glamour para Isabela: jantares em restaurantes, passeios de moto, feriados na praia e um ambiente de amigos de classes mais altas. Têm um ótimo sexo e estão concentrados em engravidar. Ambos estão dispostos a embarcar nos tratamentos de fertilização assistida que Ramiro banca financeiramente. Depois de um ano e várias tentativas frustradas, o casal se desestrutura. A disponibilidade de dinheiro diminui, assim como o entusiasmo. Começam as brigas. Consideremos que a briga é a moeda de troca aprendida por Isabela durante a infância, portanto, sua reação automática diante das dificuldades. E se vislumbra que os acordos do casal eram débeis: bom sexo e desejo de ter um filho. O filho não chega e o sexo esfria. Mostramos a ela esse panorama, que não é muito alentador para encarar as fertilizações assistidas, já que habitualmente são bastante difíceis de atravessar e exigem muita maturidade, companhia, compreensão e paciência. Isabela reconhece e diz estar triste, mas não manifesta seu pesar nem se desarma. Ao contrário, mantém sua aparência de cristal. Parece oportuno voltar a fazer uma pequena revisão do que vimos de sua biografia humana: desamparo atroz e abusos durante a infância, refúgio no trabalho, superficialidade nos vínculos e metas objetivas que não passam pela peneira de sua natureza emocional. A obsessão por engravidar parece desconectada do resto de sua realidade interna. Concorda, afirmando que é assim mesmo, que ela se sente. Se não trabalha, morre. Mesmo assim, se reconhece em sua pele de crocodilo, que em qualquer circunstância ela reage subestimando o que acontece. Continuamos olhando juntas o panorama existente até agora. Com Ramiro, tem a fantasia de salvar-se para sempre, fazendo parte de um nível social e econômico mais alto. E com o filho em comum, o conto de fadas estaria completo. Pela primeira vez, o rosto de Isabela se transforma. Sim, sim, é assim. Consegue responder. Não quero mais sofrer. Quero ser a princesa de um homem que cuide de mim. Ramiro é muito mais jovem que eu. Se eu não tiver um filho, eu vou perdê-lo. Os olhos umedecem, mas ela enxuga rapidamente qualquer indício de fragilidade. A partir desse ponto, Isabela conta com detalhes os sofrimentos a que se submeteu
devido a muitas fertilizações assistidas que realizou. Todos sabemos como esses procedimentos podem ser cruéis para o corpo, já que é preciso suportar grandes desequilíbrios hormonais. E para enfrentá-los, exige-se uma convicção clara e certa maturidade emocional que compense os desajustes físicos permanentes. Assim, nos encontros seguintes, nos dedicamos a abordar em profundidade o complexo assunto das fertilizações, que foram deixando evidente que os acordos de casal com Ramiro eram nulos, que já sequer mantinham relações sexuais, que a raiva de um pelo outro era permanente, sendo a briga o último bastião de aproximação que os unia. Um cenário complicado. Mais uma vez, voltamos a olhar o quadro completo. Sua história repleta de sofrimentos e sua maneira de se defender. Ela de repente quer um filho, porque sim, Ramiro também quer um filho, para compensar a perda de outro. Unem-se com esse objetivo. O objetivo falha. A pergunta é: até onde querem ir? Se é que querem ir a algum lugar. Porque em vez de ficarem obcecados com mais e mais tratamentos caros de todo tipo, não paramos essa corrida e pensamos no que é que cada um quer da vida? Pelo menos propomos que seria razoável parar, pensar e voltar a focar em algo com mais clareza. Isabela concorda. Mostramos essa realidade a Isabela. Com frequência, uma situação que pode ser evidente para a profissional que atende pode ficar velada para o indivíduo que desempenha a cena. E dizemos que ela tem o direito de se submeter a todas as fertilizações que quiser, ter 10 filhos, adotar crianças, enfim, é livre para fazer o que lhe der na veneta. Nossa tarefa é mostrar o que existe, em um cenário o mais complexo possível, para que o indivíduo seja capaz de tomar decisões mais conscientes, ou pelo menos não tão cegas. É importante esclarecer que nossa tarefa não é emitir juízos sobre absolutamente nada, nem ter posições tomadas sobre qualquer aspecto da vida humana. Nesse caso, que Isabela continue fazendo fertilizações com ou sem o aval de seu parceiro é assunto dela. Nós nos dedicamos seriamente a mostrar dinâmicas vinculares globais, para que cada indivíduo possa olhar a si mesmo, funcionando dentro desse cenário. Isso é tudo, nem mais nem menos. À medida que mostramos com mais clareza o que acontece, Isabela se enfurece e repete que ela quer ter um filho com Ramiro. Respondemos que ela insiste em se acreditar a Cinderela, segundo sua fantasia, mas que há muito tempo a carruagem virou abóbora. Isabela desmorona. É verdade. E então, um longo silêncio. Então, o que tenho que fazer? Pergunta com desespero. Nós não sabemos, mas podemos olhar juntos para o cenário. É a primeira vez que vemos Isabela fora de órbita, com os olhos chorosos e a ponto de explodir de raiva. Deixamos que ela se vá, assegurando de que estamos ali para acompanhá-la no que decidir, mas zelando pela verdade, que nunca é mais dolorosa do que o que tentamos esconder. Passaram-se 2 meses até que Isabela voltasse para a consulta. Adiantou-nos que estava mais tranquila com Ramiro e haviam suspendido todos os procedimentos para uma nova fertilização. Os níveis hormonais não estavam bons e o médico lhes recomendou esperar 6 meses. Isso desanuviou um pouco o clima e ambos se sentiam aliviados. Conta que está preocupada com sua mãe, que teve um pico de pressão e precisou ser internada. Além disso, cabe a Isabela comprar a comida, levar para a mãe e adquirir os medicamentos, já que nessa família a única que tem condições econômicas é ela. A novidade é que ela relembrou seu mapa familiar e fez o esforço de olhar seu pai, sua mãe, seus irmãos, cunhados e sobrinhos e não gostou do que viu. A mesma dinâmica de sua infância, o mesmo descrédito entre eles e ela como o único sustento econômico desse circuito. Ligou para Ramiro, pedindo sua ajuda, mas ele não foi. Voltou para casa depois de ter passado um dia envenenado pelos problemas de saúde de sua mãe, mas Ramiro estava ensimesmado diante do computador e sequer perguntou como ela estava. Isabela quer começar a se queixar de Ramiro, mas não deixamos. Simplesmente mostramos o mapa, o tipo de casamento e os acordos tácitos. Até agora, nunca vislumbramos que houvesse acordos de proteção, cuidado ou comunicação no casal. Portanto, não há espaço para queixas. Ela insiste em reclamar de Ramiro. Explicamos com paciência que não faz sentido, que se voltou para as consultas, só nos importa constatar se conseguiu pensar em algo diferente, observar algo diferente. Do contrário, podemos deixar passar um tempo até nos encontrarmos novamente. Ela então conta que tentou conversar com Ramiro. Com meias palavras,
Disse que em algum lugar sentiu uma rejeição em relação a ele, ou atração e ao mesmo tempo rejeição. Respondemos que é compreensível, sobretudo se levamos em conta sua couraça de gelo para não sentir. Sim, continua Isabela, nunca pensei que isso ia me afetar assim, por isso quis esquecer. A que você se refere quando diz isso? Ao que me aconteceu. Aos abusos sexuais? Sim. Você não consegue dizer? Não. Então, eu vou dar o nome. Abuso sexual. Esse é o nome. Isabela suspira. Em algum momento falou de passagem sobre isso com Ramiro, mas acreditou que ele não é capaz nem de imaginar a dimensão do que aconteceu com ela durante a infância. Então, pede para fazer uma pausa e voltar um mês depois. Efetivamente, um mês depois, recebemos Isabela. Entra no cômodo ansiosa, avisando que tem muito a organizar em sua cabeça, mas tem a certeza interior de que algo está começando a entrar em ordem, e sente que isso é bom. Decidiu se reunir as 4 irmãs. Contou a elas que tinha começado um processo terapêutico e que havia uma coisa que não podia continuar escondendo. Em seguida, contou sobre os abusos sexuais sofridos durante sua infância. Conseguiu falar assim, nomeando palavra por palavra. Pouco a pouco, cada uma das irmãs começa a falar. Obviamente, todas elas passaram pelas mesmas experiências, algumas inclusive mais atrozes, especialmente a mais velha. Nenhuma delas nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Ouviram-se atentamente, enquanto cada uma ia acrescentando detalhes de sua própria experiência. O avô paterno foi protagonista em todos os casos, o pai em alguns. O tio paterno se aproveitou especialmente da mais velha, trazendo inclusive outro homem, vizinho da família, durante anos intermináveis. Essa irmã mais velha foi quem contou com mais crueza seus sofrimentos. Isabela chorava enquanto contava. Pela primeira vez chorava. Não só seus olhos choravam, mas também sua alma. Aparentemente, conversaram durante horas as 5 irmãs abraçadas. Um dos maridos chegou à casa, ouviu o choro de todas essas mulheres e foi abraçar sua mulher, sem saber ainda o que estava acontecendo. Alguns sobrinhos, também sem saber o que ocorria, levavam água fresca e doces. A irmã, logo acima de Isabela, contou também que pediu ajuda à mãe durante anos, mas mamãe, invariavelmente, a tratou como mentirosa. Era a confirmação da entrega, necessária em toda situação de abuso. Isabela continuava chorando e a terapeuta acompanhava amorosamente esse choro verdadeiro, conectado e saudável. Depois de mais de 1 hora, drenando o relato e o pranto, a terapeuta diz que se sente incrivelmente orgulhosa de Isabela. Tinha ativado um momento que desbloqueava energias antigas e paralisantes em toda a sua família. Estava abrindo a porta da sombra familiar e todos se beneficiariam disso. Efetivamente, entre elas, surgiam mais lembranças. Por exemplo, a irmã, que tentava pedir ajuda desesperadamente à mãe, foi mandada a uma escola diferente, porque as professoras disseram à mãe que não se concentrava e não ia conseguir aprender. Na hora, Isabela conseguiu fazer associações e dizer carinhosamente a essa irmã que agora se dava conta de que esses supostos problemas de aprendizagem eram produto do caos psíquico que essas meninas viviam. A terapeuta não conseguia acreditar que Isabela tivesse feito um movimento dessa magnitude tão rapidamente, comprometendo-se para então permitir que suas 4 irmãs se comprometessem sem negar, nem se esconder, nem brigar, nem ameaçar, nem chamar ninguém de louca, coisa que poderia ter acontecido. Aproveitamos esse acontecimento tão revelador e corajoso para explicar algo mais sobre os mecanismos familiares violentos, as vantagens de chamar alguém de demente ou deficiente mental e o propósito de dividir para governar. Rapidamente, Isabela delimita com histórias que confirmavam a entrega da mãe e o sistema de abuso generalizado. Isabela também foi dizendo, sozinha, que sentia que já era tempo de soltar sua mãe, deixar de cuidar dela em todos os aspectos, amá-la sem ter de encarregar-se dela, e assim talvez pudesse chegar a percorrer um caminho saudável para algum dia tornar-se ela mesma mãe. Sugerimos que tentasse voltar a se encontrar com as irmãs periodicamente, que havia muito a compartilhar, curar e superar. No encontro seguinte, aprofundamos a possibilidade de promover reuniões com os irmãos homens para continuar colocando peças no quebra-cabeças. Estava em seus planos, mas ela queria se dar um pouco mais de tempo e reflexão.
Tudo isso lhe consumia muita energia e terminava seus dias literalmente esgotada. Isabela veio com a decisão de se despedir da terapeuta, sabendo que tinha muito trabalho pela frente e queria fazê-lo em seu ritmo. Sem dúvida, a estimulamos a usar esse espaço quando e como quisesse. Mas antes de fazer um resumo de tudo que tinha sido trabalhado, contou que se reuniu com um irmão, o que vem depois dela em ordem de idade, que é policial. Contou a ele com detalhes, não só os abusos sofridos por ela, como também o que sabia das experiências de suas irmãs. Parece que o irmão ficou com o rosto desfigurado e gritou: "Eu sou policial e passo a vida defendendo outras pessoas, mas não fui capaz de defender vocês." Imediatamente depois, o irmão foi chamado à delegacia. Ele então foi cumprir sua tarefa e, quando chegou ao local do fato, viu que se tratava de uma menina que tinha sido violentada. O irmão não conseguiu reagir, desmaiou e, quando se recuperou, começou a vomitar. Seus colegas não entendiam o que estava acontecendo. Isabela não conseguiu retomar essa conversa com o irmão, mas as portas ficaram abertas. A terapeuta tocou suavemente em Isabela. Explicou a ela que esse irmão também tinha sido selvagemente violentado quando criança, tendo as palavras de Isabela lhe trazido à consciência muitas lembranças relegadas à sombra. Foi isso que tornou intolerável para o irmão atender a menina estuprada. Mas tudo isso era bom, era saudável, verdadeiro. E efetivamente agora ela estava focada em sua vida, para confrontar sua realidade e então fazer o que tivesse vontade. Isabela estava agindo em sua família como uma descortinadora de véus, o que beneficiava tanto a ela quanto aqueles que quisessem se conhecer melhor. Assim, chegou a hora da despedida, com lágrimas, abraços e emoção. No final, sim, com muita emoção. Essas lágrimas eram resultado da intensidade e do compromisso com esse trabalho, relembrando ternamente a mulher de gelo que havia aparecido pela primeira vez.